Bem, nós estamos pregando uma série intitulada Não se preocupe, Deus está no controle. Hoje quero lhe falar sobre ser abundante na obra do Senhor. A Bíblia diz em 1 Coríntios 15, 58, entretanto, meus amados irmãos, fiquem firmes, constantes e imóveis, sempre abundantes na obra do Senhor. Então ele está dizendo 3 coisas aqui. Fiquem firmes. Se você vai ficar firme, você tem que ter algo para ficar firme a respeito. Isto significa que ele está falando para as pessoas e dando instruções sobre o que devem fazer e como suportar quando estiverem em momentos de provas e tribulações. Alguém aqui já esteve em momentos de provas e tribulações? Vou compartilhar um segredo espiritual com vocês hoje. Eu acho que muitos cristãos passam, na verdade, as suas vidas inteiras e nunca descobrem isso realmente. Eles nunca veem isso na palavra de Deus. Eu acredito que este é um dos princípios mais poderosos que nós precisamos usar. Então ele diz que quando você estiver passando por provas, há 3 coisas que você precisa fazer: ficar firme, imóvel, e terceira coisa, estar sempre abundante na obra do Senhor. A Bíblia Amplificada realmente alonga isso, mas o mais importante que ela diz é sendo sempre superior, excelente, fazendo mais que o suficiente no serviço para o Senhor. Nunca tenha a seguinte atitude: eu vou fazer a minha parte na igreja para eles saírem do meu pé. E diz ainda, faça mais do que o suficiente, sabendo e estando continuamente conscientes que seu trabalho no Senhor não é em vão. Ele nunca é perdido ou sem propósito. Primeiramente, o que quer que façamos na obra, nós precisamos fazê-lo para o Senhor. E nós não devemos fazê-lo para ganhar aplausos, louvores ou cumprimentos e tapinhas nas nossas costas também. É legal se ganharmos isso, mas se nós não ganharmos, nós ainda assim precisamos fazer o que nós fazemos para o Senhor. Nós precisamos aprender a viver nossa vida levando em conta que Deus está nos observando do céu. Pare de esperar que as pessoas o aplaudam todas as vezes que você fizer algo. Deus nos promete que Ele vê o que nós fazemos em segredo e Ele nos recompensará às claras. Amém? Eu quero falar para você por alguns minutos antes que eu continue a falar mais sobre ser abundante na obra do Senhor e antes que eu conte este segredinho que eu gosto tanto de falar a respeito. Eu quero lhe falar sobre 7 exemplos de se estar firme no que vemos na palavra de Deus. Gostaria que você fosse até Daniel capítulo 3. Aprenderemos muito nesse registro bíblico, considerando esses 3 homens chamados Sadraque, Mesaque e Abednego. Nós iremos ler uma parte, eu vou fazer comentários assim que começarmos, mas vamos começar no verso 11. Daniel capítulo 3, verso 11. E qualquer que não se prostrasse e adorasse o ídolo que tinham criado seria lançado no meio da fornalha de fogo ardente. Aqui vem a ameaça. Você tem que se prostrar. Existem certos judeus que você constituiu e colocou sobre os negócios da província da Babilônia, Sadraque, Mesaque e Abednego, e estes homens, ó rei, não lhe deram atenção, e eles não serviram seus deuses, nem adoraram a imagem de ouro que você levantou. Então Nabucodonosor, com ira e furor, ordenou que trouxessem Sadraque, Mesaque e Abednego, e eles foram trazidos diante do rei. Então Nabucodonosor lhes disse: é verdade, Sadraque, Mesaque e Abednego, que vocês não servirão meus deuses ou adorarão a imagem de ouro que eu levantei? Agora, se estão prontos, quando vocês ouvirem o som da flauta, da cítara, do pífaro e de todos os outros tipos de instrumentos musicais, se vocês se prostrarem e adorarem a imagem que eu fiz, muito bem, mas se vocês não adorarem, vocês serão lançados no meio da fornalha de fogo ardente. Então, quem é este Deus que pode livrar-lhes das minhas mãos? Agora, talvez você não
Adore esse tipo de ídolo na sua vida, onde alguém está te dizendo que você se prostre diante de uma estátua. Mas há muitos ídolos no mundo. Seu trabalho pode se transformar num ídolo e você pode estar tão consumido pelas exigências do seu trabalho que você perde a sua família, você perde sua saúde, sua sanidade e várias outras coisas. Quantos de vocês sabem que temos que ter equilíbrio ou abriremos as portas para o diabo? Não seja maníaco por trabalho. Tenha equilíbrio em sua vida. O dinheiro pode ser um ídolo. O esporte ou o hobby podem se transformar num ídolo. Ter um certo relacionamento com uma certa pessoa pode se transformar em um ídolo e podemos acabar fazendo todas as coisas que estas pessoas querem que façamos, mesmo algo que vai contra a nossa consciência, só para manter este relacionamento ou coisa assim. Levante sua mão se você está entendendo. De qualquer maneira que isso venha até nós, todos sofremos certa quantidade de pressão para ceder, para se comprometer e pecar contra a nossa consciência. Eu creio que uma das coisas mais ousadas que você pode fazer é viver uma vida que te permita em todo o tempo ter uma consciência limpa e despreocupada, livre de ofensas diante de Deus e diante dos homens. Eu vou repetir isso para mim mesma. Eu acredito que uma das coisas mais ousadas que nós podemos fazer é viver as nossas vidas de tal maneira que nós temos uma consciência limpa e despreocupada, livre de ofensas diante de Deus e diante dos homens. Há apenas duas formas para você fazer isso. Você começa a viver uma vida santa, passa a fazer escolhas certas e você não deixa as pessoas te controlarem e te arrastarem para dentro da fossa. E segundo, quando você cometer algum erro, quando você cair e errar, você rapidamente admita, não culpe ninguém, não arrume desculpas, apenas admita isso e peça a Deus que te perdoe e então siga em frente com Deus, tentando viver uma vida diferente onde você não repetirá o erro. Nós temos que parar de nos comprometer. Eu sou grata a Deus pelos homens e mulheres da Bíblia que nós podemos ler sobre eles e tomar como exemplo para nós que não se comprometeram, não importa o que isso lhes custasse. Muitas pessoas pensam, bem, eu tenho que fazer isso, eu vou perder meu emprego. Tenho que fazê-lo. Se eu não fizer isso, o que vai ser? Eu tenho que pagar as contas desta casa e eu tenho que pagar este carro. E se eu não fizer isso, eu perderei meu trabalho. Eu vou ter que desistir desta casa e mudar para um apartamento. Muitas pessoas se comprometem e fazem coisas que elas não deveriam estar fazendo. Eu trabalhei para um homem uma vez, há muito tempo atrás, e ele basicamente queria a minha ajuda para roubar dinheiro de um cliente. Enviando-lhe um balanço zero, quando na verdade ele tinha faturamento com crédito, e nós devíamos para ele. Eu me lembro que eram uns $340, e eu era secretária financeira, e ele disse, eu quero que você escreva uma declaração lhe enviando um faturamento zero. Bem, imediatamente... Já aconteceu isso com você? Durante toda a noite eu disse, o que eu vou fazer? Como vou dizer para ele que se eu fizer isso eu vou me sentir como se eu estivesse roubando, porque eu vou estar chamando ele de ladrão na cara? Como vai ser? Eu estava fazendo tratamento dentário e eu estava precisando do dinheiro. Eu trabalhava na cidade onde Dave trabalhava, nós tínhamos apenas um carro, e se eu tivesse que arrumar um outro trabalho, eu teria que ir de ônibus, e eu tinha uma lista enorme de motivos para fazer aquilo e me prostrar ao Deus estranho. Mas eu sabia que não deveria fazê-lo. Gente, eu lutei a noite toda, quero dizer, eu lutei com Deus a noite toda. Fui para o meu trabalho na manhã seguinte, entrei no escritório do meu chefe e disse... Eu sou uma cristã e eu sei que você não é. Eu não. Estou querendo te deixar brava, eu espero que não perca o meu trabalho, mas eu preciso te dizer que minhas convicções não vão permitir que eu envie para aquele homem uma declaração com faturamento zero, porque para mim eu estaria roubando o seu dinheiro, porque eu sei que nós devemos para ele. Ele começou a falar... Sai daqui, volte para o trabalho. O dia inteiro eu esperei ser despedida. Mas no final do dia ele veio e me trouxe a declaração que ele queria que eu fizesse. E ele disse assim, envie um cheque.
Eu não fiz nada para perder o meu emprego, mas eu ganhei promoções naquela companhia até que eu finalmente fui promovida a segunda encarregada depois do chefe. E tinha mais autoridade que qualquer um ali. E sabe de uma coisa? Talvez isso seja um pouco estranho para você, mas eu sempre digo o seguinte: eu não sei se eu estaria aqui hoje se eu não tivesse sido aprovada naquele teste. Você vê, eu acredito que muitas coisas que atravessam o nosso caminho são coisas para testar as nossas qualidades. Nós estamos pedindo coisas para Deus, mas até mesmo uma criança não passa para a próxima série sem fazer os exames finais, gente. A maioria de nós pensa um pouquinho alto sobre nós mesmos e julgamos as outras pessoas. Bem, eu nunca farei isso, eu nunca faria aquilo. Mas quando isso acontece com a gente, nós cedemos. Eu quero te encorajar a começar a passar pelos seus testes. Se você olhar para trás agora, você pode pensar: oh meu Deus, eu fiz isso e aquilo outro, eu acho que eu arruinei o meu futuro. Não, eu acho que você não é tão responsável por alguma coisa que você não sabe, mas eu sabia. Eu sabia que Deus estava tratando seriamente comigo para não fazer aquilo. E se eu tivesse seguido em frente e feito aquilo, eu não estou dizendo que eu não seria perdoada. Mas eu não sei se Deus teria me promovido para esta posição neste ministério. Eu não acho que nós podemos liderar sem caráter. Eu não acho que podemos liderar quem não tem enfrentado e passado por seus testes. Então eu quero te encorajar, assim como nós vimos na história de Sadraque, Mesaque e Abednego, a ser como estes homens. Então o rei disse: se vocês não se prostrarem, eu vou lançá-los dentro desta fornalha ardente, e então este Deus de vocês, o que será que ele vai fazer? Sadraque, Mesaque e Abednego, verso 16. Responderam para o rei: ó Nabucodonosor, não é necessário respondermos isso para você? Ou seja, este comentário tão estúpido, nós nem mesmo vamos respondê-lo. Se nosso Deus a quem nós servimos é capaz de nos livrar da fornalha de fogo ardente, ele será capaz de nos livrar das suas mãos. Eles não estavam dizendo como se Deus pudesse ser, eles estavam dizendo que Deus o faria se fosse este o seu plano. Mas se não, fique sabendo, ó rei, que nós não serviremos aos seus deuses ou adoraremos a imagem de ouro que você levantou. Ou seja, eles já haviam decidido por si mesmos, livres ou não, nós não nos prostraremos a você. Dentro da fornalha ardente ou fora da fornalha ardente, nós não nos prostraremos a você. Se Deus quiser nos livrar, ele livrará, mas se ele escolher uma outra rota, nós não nos prostraremos a você. Nós precisamos ter a seguinte atitude: eu vou ser uma pessoa honesta, uma pessoa íntegra. Se estou trabalhando ou estou me relacionando com alguém que está sempre me pressionando a pecar contra a minha consciência, eu não vou me prostrar. Se isso significa me afastar dos meus amigos, então eu vou me afastar. Se significa perder meus amigos, eu vou perdê-los. Mas minha decisão não vai estar baseada em meus amigos, ou no meu trabalho, ou nada mais, exceto no que o Espírito Santo está dizendo ao meu coração. Alguns de vocês estão parecendo meio azedos, vocês poderiam ficar mais animados. Eles deram esta ótima declaração de fé. Verso 19, Nabucodonosor estava cheio de fúria e sua expressão facial estava mudada em hostilidade contra Sadraque, Mesaque e Abednego. Então ele ordenou que a fornalha fosse aquecida 7 vezes mais do que era normalmente. Você sabe, é realmente frustrante quando você faz uma escolha certa e o diabo fica em chamas. Já se sentiu assim? Gente, eu sentia que tinha feito a escolha certa e procurava saber de onde veio isso agora. Mas, na verdade, não importa de onde veio isso, você precisa ver além disso para que você chegue no futuro. Se você não quiser se mover, todos digam: eu não me moverei. Verso 20, ele ordenou aos homens mais fortes que tomassem Sadraque, Mesaque e Abednego e os jogassem na fornalha ardente. Então estes 3 homens estavam atados, digam atados. E em seus mantos, suas túnicas, seus turbantes, suas vestes e suas outras roupas, e eles foram lançados no meio da fornalha de fogo ardente. Entretanto, porque o comando do rei era urgente, a fornalha estava sobremaneira quente,
as chamas saíram e mataram os homens, que levaram Sadraque, Mesaque e Abednego para dentro dela de tão quente. E estes 3 homens, Sadraque, Mesaque e Abednego, caíram atados, todos digam atados. Dentro da fornalha de fogo ardente, o que nós não percebemos, às vezes, é que Deus nos deixa entrar na fornalha ardente porque nós estamos atados, gente. Nós temos alguns tipos de correntes em nossas vidas. Se você sabe disso ou não, a maior parte do nosso crescimento vem durante nossos momentos difíceis, não nos momentos fáceis. Quando realmente prosseguimos em conhecer Deus é quando não temos mais ninguém. Então o rei Nabucodonosor viu e ficou atônito, e ele levantou depressa e perguntou para os seus conselheiros: nós não jogamos 3 homens amarrados? Todos digam amarrados. No meio do fogo? E ele disse: verdade, ó rei, verso 25. Ele respondeu: mas como eu vejo 4 homens soltos? Digam soltos. Sabe, eu não sei se isso causa em você o mesmo que causa em mim. Mas, gente, eu amo isso porque eu tenho vivido isto. Deus, o que eu estou fazendo aqui? Eu tenho feito isso, e aquilo, e aquilo outro. Eu tenho feito isso certo e aquilo certo. E agora, onde é que eu vou chegar? Veja, eu não saber qual era a corrente maior que eu tinha, se algumas atitudes egoístas sobre o meu bom trabalho pendurado na minha vida. E eu precisava de mais uma viagem até a fornalha. Amém? Quando você está com problema, você diz: oh Deus! Você é o único Deus que pode me tirar desta fornalha. Eu vejo 4 homens soltos. 3 homens entraram, agora são 4. Quem é o 4º homem na fornalha ardente? O Filho de Deus. Assim como ele prometeu, eu nunca vou deixar ou abandonar vocês, pois eu estou com vocês para sempre. Deixe-me dizer algo, ele não corre e se esconde quando você está passando por provas e tribulações, e não importa quanto a fornalha esteja quente, ele entra lá com você. E enquanto você estiver lá, ele te deixará solto. Deus é o único que é grande o bastante para nos livrar das coisas ruins e nos levar para as coisas boas. José disse para os seus irmãos: as coisas ruins que vocês fizeram se transformaram em coisas boas. Veja, José passou 13 anos na prisão por algo que ele nunca fez, queridos. Ele fazia as escolhas certas, mas ele tinha um problema atrás do outro e atrás do outro. E o que era isso? Havia uma obra sendo feita em José que o estava preparando para que ele fosse um homem de caráter, um homem de integridade, para que quando as portas se abrissem para ele, ele entrasse no palácio e salvasse a sua nação no tempo da fome. Você acha realmente que pode servir a Deus e fazer coisas grandes e poderosas sem ter qualquer preparação? Não mesmo. Você tem que ir para a escola do Espírito Santo. Como você acha que vai amar o que não se pode amar se você nunca estiver perto de alguém difícil? Como sua fé irá se fortalecer se você nunca usá-la? Oh, Jesus! Então Nabucodonosor chegou perto da boca da fornalha e disse: Sadraque, Mesaque e Abednego, vocês servos do Deus Altíssimo, saiam e venham até aqui. Então Sadraque, Mesaque e Abednego saíram do meio do fogo, e os sátrapas, os prefeitos, os governantes e os conselheiros do rei se juntaram a ele e viram aqueles homens, eu amo isso, que o fogo não pôde com seus corpos. Nem um só fio de cabelo tinha se queimado, nem as suas túnicas estavam chamuscadas ou de cor diferente. Eles nem mesmo cheiravam a fumaça. Ou seja, não se preocupe com o que está acontecendo agora, mas mantenha os seus olhos na promoção que Deus tem para você. Então Nabucodonosor disse, gente, entenda isso. Veja, quando nós permanecemos firmes nos momentos de provas e tribulações e quando nós não nos prostramos àquelas pessoas que estão tentando nos fazer prostrar, isso é quando elas respeitam nossa fé. Elas podem se divertir com você, mas elas vão te respeitar.
E mais cedo ou mais tarde, elas vão querer conhecer o que você tem e que elas precisam. Mas se todas as vezes que alguém tentar nos comprometermos, então nosso adesivo do carro, nosso broche de Jesus não vão valer nada para eles. Na verdade, todos eles estão dizendo pelas suas costas, hipócrita. Então Nabucodonosor disse, bendito será o Deus de Sadraque, Mesaque e Abednego, que enviou o seu anjo, os seus servos, que acreditam e confiam e esperam nele, e não atenderam ao comando do rei, e se submeteram seus corpos e serviram e adoraram a nenhum outro Deus, exceto o seu próprio Deus. Ele estava dizendo, esses caras preferem ir para dentro da fornalha do que servirem a qualquer outro Deus que não seja o seu próprio Deus. Então ele diz, agora eu faço um decreto, que toda pessoa, nação e língua que fale qualquer coisa contra o Deus de Sadraque, Mesaque e Abednego serão cortados em pedaços e suas casas serão feitas em monturo. Pois não existe outro Deus que possa livrar desta forma, exceto o Deus de Sadraque, Mesaque e Abednego. Uau! Eu não sei quanto a você, mas eu estou faminta para que o mundo melhore a reputação do nosso Deus. E nós somos os seus representantes. Temos que parar de nos prostrar, temos que parar de ceder e nós temos que ficar firmes e imóveis. E mesmo em nossos momentos de provas, e especialmente em nossos momentos de provas, nós temos que continuar abundantes na obra do Senhor. Eu sei por mim mesma, eu estou sempre tendo que reexaminar as minhas prioridades, fazer alguns ajustes em minha vida, porque é realmente muito simples ficar ocupado e deixar suas prioridades misturadas. Então, você que está assistindo ao programa hoje, se você está pensando agora, eu realmente tenho que consertar algumas coisas que estão fora de ordem em minha vida, não fique desanimado com isso. Fique encorajado, porque ao menos você vê isso e pode começar a consertar. Embora tenhamos prioridades diferentes, algumas que deveriam ser as mesmas para todos nós, e uma delas é se certificar que você não está se comprometendo. Nós queremos ser pessoas íntegras e pessoas que caminham em excelência, porque nós servimos um Deus excelente. Eu também quero te lembrar a caminhar em amor. Faça do caminhar em amor uma prioridade em sua vida, porque Jesus disse que isso é literalmente a coisa mais importante a se fazer.